Bom, boa noite a todos, a todas, né? Essa é uma live muito especial, né? É uma aula dentro do curso O Brasil através do Cinema. Nós decidimos fazer essa live, né, para trocar experiências sobre a prática de análise crítica de filmes, né? E eu estou aqui com o professor Wellington Fontes Menezes, né, que é meu parceiro aqui nesse curso, Brasil através do Cinema. E todos nós temos experiências, né, de anos, né, fazendo análise de filmes, que é a coisa mais comum, de um certo modo, eu diria que todo mundo, né, assiste um filme e senta numa mesa de bar, na sala de aula, em conversa entre amigos, né, cursos, né? Todo mundo decide fazer análise, né, comentar sobre o filme, né? Então se tornou muito comum, né? Como você está discutindo política ou está discutindo futebol, né? Onde você não precisa estar pedindo para ninguém uma credencial para fazer comentários sobre filmes. Que, na verdade, você comentar sobre filmes é você comentar sobre a vida, né? De um certo modo, é isso. Quando você está falando de um filme, você está falando da vida, né? Nem que seja da vida dos outros, dos personagens, da narrativa. E é claro que quando a gente faz uma análise crítica de filme, nós temos um objetivo, que é nós estarmos refletindo, no caso desse curso, sobre o nosso país, né? Sobre o Brasil, né? Sobre a sociedade, sobre a economia, sobre a história, enfim. E nós utilizamos o filme como uma mediação para essa reflexão sobre o Brasil. Isso é que, desde o começo, né, eu, professor Wellington, nós temos né, feito esse exercício. Mas, na minha trajetória particular, né, que eu coordeno esse projeto Tela Crítica, né, é um projeto que eu coordeno aí há quase 20 anos, né? Quer dizer, há quase 20 anos eu comecei a elaborar uma metodologia para fazer análise crítica de filmes, né? Eu passei a levar muito a sério, né, análise crítica de filmes, né? Eu passei a levar tão a sério que eu, de um certo modo, eu, além de criar esse projeto, né, esse projeto de extensão universitária, né, da Unesp, eu passei a desenvolver uma metodologia, né? Nós publicamos em 2010 esse livro aqui, né? Sobre a metodologia do projeto Tela Crítica, além de nós termos publicado nesse tempo 4 livros, pelo menos, né? Trabalho e Cinema, utilizando o filme para pensar o mundo do trabalho, né? Que a minha especialidade é sociologia do trabalho. E não apenas isso, nós passamos a produzir CD-ROMs, né? O projeto Tela Crítica tem quase 30 CD-ROMs. E é claro que hoje, quer dizer, quem é que vê CD-ROMs? Quase ninguém, né? Mas nós estamos transformando esses CD-ROMs em livro, num livro. Então, nós estaremos lançando hoje, nesse encontro, né, fazer um pré-lançamento desse livro aqui, né? Desse livro que eu vou estar, desse livro aqui, né? É um pré-lançamento, é um livro que nós acabamos de produzir essa semana, né? Eu vou estar disponibilizando para vocês, de primeira mão, né, o PDF desse livro. Aí vocês vão ter a metodologia,
do projeto Tela Crítica, né? Todos os pressupostos filosóficos, estéticos, técnicos, do que seria uma análise crítica do filme, né? E também vocês vão ter anexos, né, com a prática, né? Quer dizer, com o resultado, para mostrar que a metodologia telacrítica ela não é meramente uma hipótese. Ela, de fato, ela se traduz em resultados que vocês vão poder constatar folheando esse livro. É claro que está em PDF, né? Caso vocês queiram, né? Daqui a 2 semanas vai estar à disposição aí nas livrarias, mas caso vocês queiram folhear, vocês vão verificar, né? Essa prática, né? Então, a ideia, esse é o volume 1, a ideia é que nos próximos anos nós publiquemos todos os CD-ROMs, os volumes de análise crítica de filme, né? São quase 30 filmes clássicos do cinema nacional, cinema mundial, né? Onde eu esmiuço, falo do mundo do trabalho através do cinema, né? Agora, falar do mundo do trabalho é falar do mundo da vida, né? Porque o cinema é isso, o cinema não tem uma compartimentalização, certo? Isso é que é interessante, né? Quando você analisa filme, você não tem assim esse filme aqui é só para economistas, esse é só para filósofos, esse é só para historiadores, esse é só para sociólogos. Não tem isso, né? O filme ele é uma totalidade concreta, ele é como a vida, né? E dependendo da forma como você se debruça diante dele, né? Você pode estar cruzando todas essas disciplinas. Isso é que é interessante, né? Quer dizer, é por isso que eu gosto de analisar filmes, porque através da análise do filme eu consigo exercitar a análise da totalidade social, né? Inclusive mobilizando as mais diversas disciplinas para isso. Então, esse livro que vocês vão estar tendo acesso, né, o PDF, né, ele tem todos esses elementos, né? Sem mais delongas, eu queria, já que tem essa nossa aula, né, que é uma aula curta, eu diria que a gente vai ter aqui uns 60 minutos, né? Eu queria estar ouvindo agora o professor Wellington Fontes Menezes, porque ele é um professor também que tem muita experiência de analisar filmes. E eu queria que ele comentasse dessa experiência, né? Inclusive das impressões que ele tem sobre essa prática, né? Sobre a experiência disso em sala de aula, as dificuldades, os aspectos positivos e negativos, enfim, né? Ele vai estar com a palavra agora e depois eu entro propriamente naquilo que seria de uma forma sintética, né? O que seria, né, uns elementos, umas dicas para a escritura de um artigo com análise crítica de um filme, né? Wellington, por favor. Oi, boa noite para o professor Giovanni, boa noite a todos e a todas. Muito obrigado aqui, a gente dá continuidade a esse projeto e esse momento importante, né, essa pausa para pensar a metodologia, né? Bom, eu sou professor também de metodologia aqui na faculdade, em Santo André, né? Particularmente, eu venho pensando sobre isso, né, analisando, e o projeto, o professor vem falando, vem conversando, o projeto de análise de filme, eu trabalhei já há um certo tempo, né, tinha um projeto da Cinema e Análise, particularmente, eu comecei isso em sala de aula, alguns filmes, e eu retomei isso principalmente no período da pandemia, né, então eu tive o projeto mais interessante com essa relação com a internet, com os encontros pela internet, tal como está acontecendo agora. Antes de mais nada,
Eu vejo com muita preocupação o que acontece, o fenômeno das metodologias, particularmente na educação e, digamos, nas ciências sociais, né? Esse pluralismo metodológico eu acho um pouco questionável. É preciso ter uma racionalidade para trabalhar com metodologia, se é que a gente quer algo sério, a gente analisar. O professor Giovanni tem uma longa experiência metodológica de filme, ou seja, não é uma conversa, digamos assim, fortuita de bar. A metodologia, ela não, já que estamos observando o objeto, que no caso o objeto é o cinema, é o filme, ele requer algumas construções que merecem mais atenção. O que não se pode construir um olhar meramente da subjetividade do senso comum. Isso pode ser interessante quando você vai conversar com os amigos ou vai conversar com outras pessoas, com um filme que assistiu e acha que o filme é interessante e fala do seu ponto de vista meramente pessoal, sem nenhum tipo de arcabouço para tal. Digamos assim, é uma análise sem uma preocupação. Todavia, quando a gente fala em metodologia, pressupõe algum arcabouço, pressupõe algo que a gente possa caminhar. Então, quando a gente trabalha qualquer trabalho científico, e fazer a metodologia de um filme é um trabalho científico, parece que não, né? Muitas vezes dá uma impressão que nós estamos num momento histórico em que o senso comum reina, né? E o irracionalismo é o grande cereja do bolo. Ela precisa de algum rigor. E esse rigor não é qualquer rigor, ela tem que ter uma lógica. É o que nós, para quem está assistindo e acompanhando os nossos nossas projeções de filmes, nosso debate, há uma análise bastante cuidadosa de todos os representantes aqui, todos os apresentadores, sobre os filmes que destacamos, né, principalmente nesse primeiro ciclo. Na questão, quando se fala em metodologia, ela pressupõe que o objeto, que é o cinema ou o filme em específico, ele tem que ser esmiuçado de uma forma técnica, né? Não é apenas um machismo, não é apenas o que a gente acha que o autor ou o diretor gostaria de trabalhar. A gente também vai explorando os nuances do filme. Isso não quer dizer, né, que o diretor, né, ou o roteirista pensou em tudo. Não é isso, não é necessariamente o que ele tenha pensado. Todavia, quando você observa o filme, a gente consegue fazer interpretações. E essas interpretações, ela tem que ter uma lógica metodológica. É a mesma coisa quando você vai fazer, para quem fez um trabalho acadêmico, quem fez pelo menos um TCC, sabe que existe algum rigor no seu objeto. Ele não pode ser um objeto feito a partir do sabor do meu gosto. Então, quando se trabalha em metodologia, quando se analisa um filme, você tem que estar mais distante desse objeto. Ou seja, você observar esse objeto como um objeto em si e vai analisando. E não apenas observando o seu olhar sobre o filme, mas sim o olhar que é possível de obter sobre esse filme. Então, nesse aspecto, como um objeto, né, você tem que estar distante e observar todos os aspectos possíveis do filme. Claro que vocês podem dizer, mas eu não achei isso, eu não achei aquilo. Como um filme e como um objeto que é extremamente subjetivo, ele pode ter algumas interpretações, porém a gente precisa ter uma plausibilidade, ou seja, a gente precisa ter um rigor para o que a gente acha. De onde a gente acredita que vem isso, né? Então, quando a gente fala em metodologia, o professor escreve sobre isso, e não é fácil, né? Eu digo porque também trabalho com orientações, né, de TCC, né, então, de mestrado, até uma de doutorado também, até de doutorado, o grande detalhe é saber lidar com o objeto. Como qualquer outro objeto de análise, precisa desse distanciamento, né, do analista e observar o que esse objeto, no caso o filme, tem para nos oferecer, tem para dizer, ou não dizer também, né?
Você pode também fazer uma crítica do que o objeto que se propõe e não disse, ou pelo menos não torna-se claro. Então, essa é uma análise muito importante. Para quem deseja escrever, né, no projeto final, fazer um artigo, tenha sempre isso em mente, né? Esse distanciamento que você, enquanto sujeito do seu objeto, e, acima de tudo, você observar esse objeto com todos os nuances. No último dos filmes, né, nós analisamos O Homem que Virou Suco. Eu fui bem além do objeto que era o filme em si, mas eu peguei os nuances para a gente trabalhar. Por exemplo, a questão do milagre brasileiro, né? Milagre feito pelo boom econômico daquele momento histórico, os anos 70, os anos 60 para 70, que foi produzido pela ditadura militar. Dando um exemplo para vocês. Não estava explícito no filme, mas ele está implícito no decorrer da sequência do filme. Né? Qual é a origem daqueles personagens? Porque eles estavam, por exemplo, em São Paulo. Né? Então, a gente viu a corrente migratória. Isso não está explícito, mas ela está implícito. No geral, numa análise de filme, muita coisa está implícita. Eu diria quase tudo. E aí cabe você desvelar. Um bom filme, você tem que desvelar como um objeto de análise para que a gente possa entender a arquitetura desse filme ou dessas obras. No caso específico do filme, é muito mais importante, talvez não apenas faça uma única olhar, né? Assiste uma vez. Muitas vezes, o primeiro olhar de um filme, quando você assiste, não necessariamente é a mesma na segunda vez. Quando você assiste a primeira vez, você tem o primeiro impacto. Na segunda vez, talvez já sabendo, né? Talvez não, com certeza, do enredo, o olhar pode tornar um pouco mais diferenciado. E aí ser um pouco mais crítico. Crítico no sentido de elucidar o que é possível, o que esse plano deste filme possa nos oferecer. Caso contrário, a gente fica uma análise muito, digamos, morta, né? Uma análise muito banal. E os filmes, os grandes filmes, eles nunca são banais. Por isso que eles são grandes filmes. Então, nesse aspecto, viu, professor Giovanni, deixo a palavra para o senhor trabalhar essa questão. A metodologia trabalha com um certo rigor. E esse rigor não é um rigor do senso comum. É um rigor que pressupõe um conhecimento, pressupõe uma análise de filme baseada neste conhecimento. No conhecimento que você vai fazer esse link entre o filme, como um objeto a ser analisado, e o conhecimento que ele possa agregar. Então é isso, professor Giovanni. A palavra está com o senhor. Um obrigado pela oportunidade e uma boa análise e uma boa apresentação desse belo livro aí. Muito obrigado. Obrigado, Wellington. O Wellington já colocou alguns pontos sobre essa prática da análise crítica de filme. Eu sempre digo que analisar um filme é como aprender a nadar. Você tem que cair na piscina, e às vezes você bebe muita água, às vezes você dá umas braçadas que não dão empuxo, mas é prática, muita coisa, é como a vida, né? Muita coisa é prática. Agora, a prática metódica, e isso que o Elton falou é verdade, né? Essa questão do método, o que é o método? O método é o caminho. E, de um certo modo, com práticas, na medida que você vai desenvolvendo uma prática, aquilo vai se tornando um hábito, uma forma de você se debruçar sobre uma obra fílmica, né? Agora, tem um ponto negativo, né? Com essa minha experiência de longa data aí de fazer análise de filme, eu, às vezes, isso às vezes enche o saco, porque ninguém consegue mais ver um filme de forma para se entreter. Você, de tanto analisar filmes, você não consegue mais. Isso aí você tem que, às vezes, se distanciar, né? Porque, às vezes, um filme, você quer assistir um filme para se entreter, você não quer assistir um filme para fazer análise crítica do filme. Mas, enfim, essa prática ela tem, então, esse lado. Mas no geral, isso eu já comentei com vocês, que
essa relação que a gente tem com o filme, é uma relação que a gente tem com o cinema, é uma paixão, é um gosto, né? Não é uma coisa... você só analisa aquilo que você ama, né? Quer dizer, as verdadeiras análises, elas têm esse fundo, é um ato de paixão, né? Porque você, de um certo modo, abraça aquilo, né? E abraçar significa não largar, né? Quer dizer, não largar no sentido de que você pode até falar de economia, de história, de política, você pode até falar disso tudo, mas você não pode largar o filme. Você não pode largar o filme porque é aquela força, é aquela provocação que o filme está ali diante de você, né? E eu diria também que essa prática de analisar filme, que é uma prática de toda uma vida. A minha paixão pelo cinema ela é de longa data, né? Aos 15 anos, eu já abria um diário para analisar os filmes que eu assistia, na época que passava na TV, e era TV preto e branco, era filmes cortados por comerciais, mas a minha paixão pelo cinema era tanta que eu anotava num caderninho, eu até tenho essas análises, né? Que eu fazia isso há quase 50 anos. E aquilo era uma paixão, inclusive, né? Uma frustração, né? De nunca ter sido cineasta, né? A gente sempre tem essa frustração, porque, de um certo modo, aquilo diz respeito a uma linguagem, né? Quer dizer, você assistir um filme e você analisar um filme, você produz conhecimento, né? Eu sempre faço esse debate, porque dentro da universidade tem um completo desprezo por essa prática de fazer análise crítica de filme, né? Parece que é aquela história de que, não, o professor que exibe um filme, faz a discussão, ele está querendo matar a aula. Não está querendo dar aula, exibe um filme lá e bota os alunos para discutir, né? Quer dizer, é um desprezo, né? Não se leva a sério a análise crítica do filme, né? Tanto que essa produção que eu tenho, né? Uma produção com mais de 30 CD-ROMs, né? Com mais de 4 livros, 4, 5, 6 livros que eu tenho organizando análise crítica de filmes, né? Coletâneas, isso não é muito valorizado, né? Na avaliação aí do CNPq, da CAPES, eles querem aqueles artigos científicos, né? Aqueles artigos que eles acham que não é científico, né? Como se analisar filme não fosse também uma ciência social, né? Uma ciência histórica, né? Uma capacidade de você estar dialogando com uma peça, um documento, né? Um documento estético, mas é histórico, é sociológico, antropológico, é filosófico, enfim, aquilo dali está nos provocando, né? Eu sempre digo, os grandes filmes são como mensagens que muitas vezes vêm muito distante, porque são filmes antigos, né? Onde nós assistindo hoje, né, é como se fosse uma provocação, né? Decifra-me ou devoro-te, né? Então eu sempre penso assim, é como se fosse um certo jogo, né? Um jogo de cabala, né? Onde você vai tentar decifrar aquelas mensagens que estão ali naquela construção narrativa, naquele enquadramento, naquela composição, né? Isso é uma coisa fascinante, principalmente aqueles filmes lá dos anos 20, né? O cinema expressionista, né? Que eu gosto muito, mas ali eles têm uma força, porque o grande filme ele tem uma força, que é uma força eterna, ele ainda te toca, né? Um filme, por exemplo, que eu analiso aí há quase 20 anos, Tempos Modernos, que vocês vão ter nesse livro que nós vamos estar disponibilizando, vocês vão ter, né, um texto, um artigo que eu dissequei esse filme, só para vocês verem o exemplo de como fazer uma análise crítica de filme. Eu peguei como exemplo Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né? E vocês também vão ter, né, dissecando esse filme, né, mais de 30 slides
né, fazendo análise crítica de tempos modernos do Charlie Chaplin. Quer dizer, eu posso até dizer o seguinte, talvez no Brasil, ou talvez no mundo, eu tenha sido aquele intelectual, aquele professor que mais levou a sério fazer análise crítica de filme, né? Porque os artigos eles têm que desenvolver aquilo que está naquele documento estético. E esse é o desafio. Esse é o desafio. Eu diria o seguinte, é um pouco assim, uma provocação, né? Eu vou dar aqui algumas dicas que vêm da minha experiência, né? Quer dizer, essa metodologia, ela é um pouco aquela, né, aquela experiência filosófica, né, dos pré-socráticos, né, que eles ensinavam filosofia a partir da experiência vivida, né? Então, através de diálogos, através de toda aquela construção que se dá de uma experiência vivida. Então, eu vou estar colocando aqui alguns elementos que eu acho importante e que talvez vocês achem interessante para se debruçar num dos filmes que nós estamos apresentando no ciclo 1 e vamos apresentar no ciclo 2, para escrever um artigo científico, né, para que a gente possa publicar no livro do nosso curso, né? Do curso ciclo 1 e ciclo 2. A ideia era ter um livro para o ciclo 1 e um livro para o ciclo 2. Mas depois eu percebi que pode ser que a gente não tenha conteúdo suficiente para dar um livro. Pode ser que a gente não tenha tempo suficiente para que as pessoas possam estar elaborando, né? Por experiência própria, eu estou vendo, tem muitas dificuldades de você elaborar um texto, né? Elaborar um texto não é fácil, exige um esforço. Então, a ideia é que nós estamos tendo o ciclo 1, vamos ter o ciclo 2, e ao final do ciclo 2, né, Wellington, nós vamos estar recolhendo artigos que vocês já comecem a produzir para que a gente possa ter esse grande livro, O Brasil através do Cinema, 2024, e ter o artigo de vocês publicado em livro virtual, em livro físico, socializado, né? Resultado de um esforço coletivo, né? Isso é que é uma coisa interessante, a gente ter um esforço, né, coletivo, um produto que no final você possa estar, você que é estudante de graduação ou pós-graduação, você ter lá, colocar lá no Lattes, né? Você apresentar para os amigos, para os familiares, está mostrando, olha só o resultado de uma reflexão, né? E agora, como fazer essa reflexão? Essa é a questão. Quando eu falei um artigo científico, é uma coisa séria, não é uma brincadeira assim, um rascunho. Quer dizer, tem que seguir aquelas normas técnicas, né, que cada um pode encontrar, né? Quer dizer, ter começo, meio e fim, né? Ter um título, né? Título, subtítulo, né? Precisa fazer resumo, abstract, palavras-chave, não precisa. Isso a gente vai dispensar. Mas é importante que ele se organize, né? No começo, meio e fim. Quer dizer, e no final ter referências bibliográficas, caso você tenha mobilizado autores para dialogar com o filme junto com você, né? Porque eu sempre digo, uma análise crítica de filme, gente, é um diálogo espiritual que nós temos com um filme. O filme é uma peça estética, é uma peça espiritual. Ali ele está. Eu até digo que você conversa com o filme. E é por isso que tem que assistir uma vez, uma segunda vez, né? Para tentar, pelo menos, aprender alguns elementos, né? A partir da experiência do Telecrítica, eu
nós passamos a distinguir duas formas de apropriação crítica do filme, né? Tem um debate crítico, que é você assiste o filme, uma exibição, e você tem uma interlocução. Isso é um debate crítico. Geralmente o tempo é pequeno, geralmente a gente faz isso de uma forma que não se compara, por exemplo, com análise crítica. Análise crítica é outra coisa. Análise crítica pressupõe, é claro, a exibição, né? Todo filme, para se analisar, tem que ser visto. Se supõe que isso seja um pressuposto, né? E um processo de análise. Um processo de análise. Análise, síntese, né? Um processo de análise. O que é uma análise? É uma, vamos utilizar essa expressão, é uma decomposição do filme, né? Quer dizer, a rigor é isso, é uma decomposição do filme, né? Uma análise. Você vai pegar o filme, por exemplo, uma ficha técnica é fundamental. E hoje é muito fácil você ter acesso a esses dados. Hoje é maravilhoso você fazer análise crítica de filme. Você entrando na internet, você consegue tudo. Muito cuidado para não copiar o que os outros analisaram. Mas se consegue tudo. Ficha técnica, você consegue os dados, ano de lançamento, os atores, o diretor, o fotógrafo, o roteiro, quer dizer, todos esses dados vocês encontram, né? Isso é importante ter essa forma do filme, né? É aquilo que o Sergei Eisenstein ele dividia, né? Uma análise, né? Uma exposição de um filme quer dizer, na forma do filme e no sentido do filme. Então, a forma do filme é essa parte técnica, né? Essa parte que vocês têm que apresentar o filme, porque o filme é um documento. Então, você tem até, de um certo modo, falar da produção do filme, né? Da produção do filme. Você falar do diretor, você falar da ideia do filme, né? O filme foi baseado em quê? No romance? Ou será que ele foi escrito por alguém, pelo diretor, né? Ou quem escreveu, né? Aí o roteiro, né? Pode ser o roteiro ou o filme ser baseado no romance, né? Enfim, quer dizer, isso é importante, essa informação. Essa informação não é informação qualquer, isso faz parte da análise do filme, essa parte técnica, né? Falar do diretor é uma coisa muito séria, principalmente nos filmes clássicos, certo? Nos filmes de autoria. Porque tem filme que não é de autoria. Tem alguns filmes, aliás, a grande maioria dos filmes de Hollywood, né? O diretor, ele é meramente uma figura burocrata lá, que foi contratada para operacionalizar um roteiro que também é de um funcionário, né? Que, enfim, ali é indústria cultural. Então, não são filmes de autoria, né? Agora, por exemplo, você ter um filme como de Charlie Chaplin, de René Clair, de Fritz Lang, de Vittorio De Sica, enfim, todos esses clássicos do cinema mundial, né? Filmes nacionais, aí Glauber Rocha, né? João Pedro de Andrade, Risman, né? Leon Risman. Enfim, você tem um elenco de autores do cinema. Então é importante falar do diretor, né? Mostrar, inclusive, os filmes que ele dirigiu antes desse filme que você está analisando, dos filmes que ele, enfim, alinha o gênero que esse filme ele pode se incluir, o que é uma questão polêmica, né? Às vezes, essa questão do gênero do filme, isso é controverso, né? Porque você saber se o filme é policial, é de horror, ficção científica, é drama, tal, isso daí talvez não seja tão relevante. Mas em alguns filmes pode ser, porque o filme, vocês têm que entender uma coisa, o filme está sempre dialogando com uma tradição.
né, uma tradição do gênero, né? Se você assiste O Iluminado, do Stanley Kubrick, você, é claro, você vai pensar, esse filme dialoga com quem aí? Dentro dessa linha, é um filme de terror, né? Dentro dessa linha do terror americano, do terror europeu, né? Inclusive do romance que ele foi baseado, né? Stephen King, né? Quer dizer que é um escritor de histórias de terror, né? Quer dizer, essa questão do gênero é importante, né? Para nós tentarmos mostrar que o gênero, muitas vezes, pode ser a chave para você verificar como é que o diretor está falando da realidade para você, né? Porque, por exemplo, quando o Stanley Kubrick ele fez o Iluminado, ele está querendo falar da sociedade americana, utilizou um filme de terror, né? Então, quer dizer, isso é um elemento importante. Por que ele utilizou do filme de terror? Mas o Kubrick ele era tão apaixonado pela sociedade estadunidense, né? Por aquela civilização do capital, que ele foi um diretor de muitos gêneros, né? No Kubrick você tem filmes históricos, filmes dramas, ficção científica, terror, de guerra. Quer dizer, é muito interessante. Mas por que ele fez isso? Porque, evidentemente, tinha alguma mensagem. E a mensagem que a gente pode ler é o seguinte, né? Essa civilização do capital ela é tão rica que ela pode ser abordada a partir de diferentes gêneros que estão querendo expressar aquilo que é próprio do mundo do capital, que é o estranhamento, alienação, porque, na verdade, é isso que Kubrick ele quis fazer, certo? Então, quer dizer, é isso que ele está falando, é isso que eu consigo ler. Agora, evidentemente, quando vocês assistem um filme, né, vocês têm que estar habilitados para recepcionar esse filme. E isso é importante. Isso é uma questão de prática, de leitura, de assistir outros filmes, de um certo modo, criar condições subjetivas para que vocês possam perceber, né? Porque uma coisa é ver o filme, outra coisa é perceber um filme, né? Esses elementos. Então, o processo de análise é um processo que requer um certo esforço, né? Todo esforço, gente, requer tempo, né? Quer dizer, uma análise de filme não pode ser numa sentada, num impulso, aonde você simplesmente derrama no papel aquilo, né? Eu penso que requer um tempo. Você assiste uma vez, rascunha, analisa, vê né, uma segunda vez, né? Você pesquisa, você lê o que os outros conseguiram ver, né? Isso é importante, esse diálogo, com muito cuidado para não, né? Para não copiar, colar. E se você achar que tem alguém que escreveu alguma coisa interessante, você fazer as devidas referências bibliográficas, porque isso é importante, né? Você pesquisar para acumular, né, um acervo de leituras sobre um filme. Vocês estão vendo que esse processo de análise, né, às vezes eu falo isso e as pessoas dizem, professor, mas dá muito trabalho, a universidade não leva a sério essas coisas. E dá muito trabalho isso. Quer dizer, agora, quando é para escrever um artigo científico, a gente faz todo esse processo de análise, só para vocês verem como é desvalorizado esse esforço. Agora eu vou dizer para vocês por que esse esforço ele é um esforço importante. Porque eu tenho provas, eu não vou falar isso aqui, mas oportunamente, né, de que grande parte daquilo que eu escrevi na minha área de sociologia do trabalho
eu percebi através do cinema. Eu devo aos filmes que eu assisti, né? Porque esses filmes, eles são, vamos dizer, matéria empírica. É como se eu, por exemplo, saísse a campo e fizesse entrevistas, né? Eu consultasse fontes documentais. Quer dizer, é uma fonte documental um filme, né? E outra coisa interessante é essa relação entre você e o filme, se ela for uma relação de análise, de paixão, de envolvimento, ela tem como resultado, como produto, os conceitos. Eu, por exemplo, tenho um conceito que eu venho trabalhando há pelo menos 15 anos, que é o conceito de condição existencial de proletariedade. É um conceito que eu estou elaborando, inclusive vai sair aí uma segunda edição desse livro, A Condição de Proletariedade, né? Que eu tento fazer uma analítica existencial da proletariedade no capitalismo, né? E esse conceito, esse entendimento dos atributos existenciais, né? A formulação, inclusive, dos conceitos, eu fiz analisando filmes num curso de extensão que eu dei há mais de 10 anos, intitulado, né, Trabalho e Capitalismo Global, o mundo do trabalho através do cinema, onde eu analisei filmes clássicos do cinema mundial, né? Vinhas da Ira, de John Ford, né? Ladrões de Bicicleta, de Vittorio De Sica, né? A Terra Trema, né? do grande cineasta italiano, né? Que me faltou agora a mente aqui, do neorrealismo italiano, né? E o outro filme que eu analisei, depois de Vinhas da Ira, Ladrões de Bicicleta, Terra Trema, né? Porque são clássicos do cinema, Umberto D., do Vittorio De Sica, né? Que é também, quer dizer, esses filmes são filmes da proletariedade. Aqueles personagens, eles de fato, você encontra ele na vida cotidiana. Quer dizer, é por isso que eu gosto de filmes realistas. Filmes realistas, eles são um acervo de material para a gente analisar a respeito da vida que está lá fora. O cinema realista ele tem esse compromisso com o aspecto sociológico. É por isso que eu gosto do cinema, do neorrealismo, né? Eu gosto do cinema de Charlie Chaplin, que foi um grande gênio do cinema, né? Tempos modernos é impressionante. Vocês vão verificar nessas análises que eu fiz como eu consegui tirar coisas que nem eu imaginava. Quando eu comecei a analisar esse filme, né? E cada vez que eu vejo esse filme, eu analiso coisas diferentes, né? Há algumas semanas eu fui analisar esse filme aqui para os trabalhadores assistentes sociais do TJ aqui da região de Marília, né? E foi exibida uma parte desse filme, eu fiz análise. Eu passei, de um certo modo, né? Eu vi coisas que eu não tinha conseguido ver, e olha que eu analiso isso há 15 anos. Né? Agora, eu vejo porque eu leio uma literatura sociológica que me habilita a ver essas coisas. Também você só vê aquelas ideias né, que estão com você. Mas você não é aquelas ideias que estão com você. Muitas vezes essas ideias estão esperando você ter um contato com o filme para que elas possam sair na forma de um conceito, na forma de uma percepção muito rica a respeito do mundo do trabalho, né? Então, é o seguinte, o filme como pretexto, e esse é um princípio do projeto Tela Crítica, né? Quer dizer, o filme ele é um pré-texto. Eu sempre digo isso, né? Porque não é uma leitura de um texto, é um pré-texto a partir do qual a gente vai falar da sociedade, vai falar da história, né? No sentido completo. E ao falar da sociedade, da história, não esqueça do filme.
Você não pode sair do filme para a história. Aí, de repente, você diz, pô, mas esqueceu do filme, né? Falou do filme 2 minutos e, de repente, entrou na história e esqueceu do filme, né? Quer dizer, tem que ter esse esforço de que o filme está acompanhando ali, né? Os personagens, as cenas significativas, né? Você pode até dizer a questão do contexto da produção, né? Mas eu diria o seguinte: a questão da produção ela tem um valor, é claro, né? Se eu for falar de tempos modernos, 1936, você tem um período da Grande Depressão. É claro que ali é um elemento, é um eixo temático, né? Mas eu gosto dos eixos temáticos internos ao filme, né? Então, por exemplo, é a questão do personagem lá, o Carlitos, né? O industrial worker, né? Que é interessante que o personagem não tem nome, ele tem lá ele é uma personificação do Capital, isso é interessante. Eu não sei se o Carlitos leu o Capital, eu duvido, né? Charlie Chaplin leu o Capital, mas ele faz em tempos modernos uma coisa muito interessante. Os personagens principais não têm nomes, eles são personificações de coisas, né? Então você tem lá o trabalhador assalariado, você tem a garota, você tem um capitalista. Olha que interessante, porque aí é uma construção no mundo do capital, que é o mundo da abstração. O mundo da abstração é aquele mundo que você não vê o trabalho concreto, você vê trabalho abstrato. Que é uma coisa curiosa também, que nesse filme, aquela fábrica que aparece no começo, você não sabe do que é que se produz ali, né? Quer dizer, ninguém sabe se é uma fábrica de automóveis, se é uma fábrica de salsicha, uma fábrica têxtil, não. Você não sabe. Você sabe ali que é uma grande indústria, porque o trabalho abstrato é aquele trabalho que não tem qualidade. Ele é um trabalho abstrato porque o que interessa ali são todos aqueles dispositivos da exploração. Então, quer dizer, o filme, o eixo temático, ele tem que ser de dentro dele. E esse é o desafio, né? Tentem pensar assim, qual é a condição social, qual é o tema que aquele filme tá lidando, uma temática histórica, uma temática social, e como é que ele aborda aquilo dali, né? E então essa ideia de, no primeiro momento, descobrir o eixo temático essencial de cada filme. Todo filme tem eixos temáticos a partir do qual se organiza o filme, análise crítica do filme. Subtemas significativos. Você pode ter vários temas, isso é que é interessante. Aliás, é um bom exercício para os alunos em sala de aula, né? Assistam tal filme e digam quais são os temas que estão contidos nesse conjunto. Gente, olha, isso vai queimar muitos neurônios, porque você tem que ter essa percepção. E eu diria que hoje analisar filme está muito mais difícil do que era há 20 anos. Porque a cabeça das pessoas está muito mais difícil do que era há 20 anos. Eu digo isso porque eu sei como a sala de aula piorou muito. Mas se a gente tiver paciência, a gente vai conseguir estar fazendo esse esforço. Outra coisa, para já me encaminhando para os finalmente, depois eu até posso abrir para ouvir vocês aí, né? É a questão das cenas significativas. Isso é fundamental, gente. É um ato de respeito ao filme, né? Selecionar cenas significativas e analisar essas cenas, né? Separar essas cenas, né? Analisá-las no sentido da composição dela a partir da estrutura narrativa. O filme ele tem uma estrutura narrativa e tem cenas significativas, né? E nessas cenas significativas é importante o seguinte: na estrutura narrativa perceber os personagens típicos. Isso é fundamental. Quais são os personagens do filme? Isso daí é fundamental, né? Quer dizer, estrutura narrativa, cenas significativas e personagens típicos, né? Caracterizar, analisar, fazer uma história desses personagens, contar um pouco, fazer até um exercício. Isso é um exercício mental.
Eu até, dentro de dessas utopias pedagógicas, eu imaginei se o ensino, ele ao invés de ser dividido em disciplinas, ele fosse dividido em filmes que as pessoas teriam que analisar durante 4 anos. Isso daí, gente, é um esforço para desenvolver a capacidade cognitiva, né? Tão necessário nos dias de hoje, porque hoje a coisa mais difícil é fazer as pessoas refletirem. Imagine criticamente. A análise é um esforço, mas a gente tem que fazer, né? Inclusive, é um bom antídoto, um esforço aí contra o Alzheimer, mal de Alzheimer. Então, vamos fazer esse esforço mental através do cinema, né? A gente poderia fazer isso através da literatura, do teatro, da música, porque dá, você pode, né? Inclusive, eu tenho uma paixão danada pela música MPB, eu até pensei em dar um curso analisando letras da MPB e tal, isso aí é uma coisa fabulosa, né? Mas a gente não pode tocar vários instrumentos, então eu gosto de cinema, né? Mas a gente pode fazer isso com teatro, né? Com novelas, né? Novelas, mas iria requerer mais tempo, porque as novelas são vários capítulos, duram meses, né? Mas tem novelas que são maravilhosas, novelas antigas, né? As novelas clássicas, né? Quando a TV Globo fazia novelas de qualidade, né? Aquelas novelas dos roteiros lá do Dias Gomes, né? Que você tinha, na verdade, ali sim, é o Brasil, né? Assistir, por exemplo, um Rock Santeiro, ali é o Brasil, né? Que é uma coisa riquíssima aquilo dali. Agora, o filme, ele é mais prático, porque o filme ele é condensado. Ele dura 90 minutos, 100 minutos, né? E é algo que, de um certo modo, vai contribuir para o nosso desenvolvimento cognitivo, intelectual, né? Bom, evidentemente, organizar esses elementos, né? Dissertar, né? E ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, umas referências bibliográficas, e ficar, de um certo modo, exercitar uma intertextualidade, né? O que é intertextualidade? É um filme dialoga com outro, um filme dialoga com a literatura, com a música, né? Com o teatro. O filme ele tem uma abertura, isso é importante ver, né? Se a gente assiste, por exemplo, um filme que ele foi baseado num romance, né? Dentro das práticas de análise crítica de filme do Telacrítica, nós líamos o romance, comparávamos como é que foi adaptado aquilo para o cinema, por que que isso entrou, por que isso não entrou, né? Nos bons tempos do Telacrítica, nós ficávamos meses analisando um filme. Isso parecia um saco, né? Mas era uma aventura. Era uma aventura porque ali a gente aprendia sobre a sociedade, aprendia, via toda essa riqueza do que é um filme interessante, né? Para concluir, não se preocupem se vocês não esgotaram, porque ninguém esgota análise de filme. Impossível, totalmente impossível, né? Assim como ninguém entra no mesmo rio 2 vezes, né? Cada vez você analisa um filme hoje, daqui 2, 3 anos, se você for analisar esse mesmo filme, você vai fazer outra leitura, né? Porque é um filme, para falar a verdade, um bom filme, estou falando de verdadeira arte, né? Cinema clássico mundial, aquele filme que ninguém vê hoje, né? Hoje nós estamos alienados, a juventude está alienada disso. Tem alguns streaming aí que você pode ter acesso a alguns filmes. Mas, gente, como as pessoas estão alienadas do verdadeiro cinema. Mas esse filme, ele é inesgotável, né? Pela capacidade, inclusive, dele de falar de problemas que são universais.
que são universais. Né? Posso estar assistindo Tempos Modernos na China. O chinês vai reconhecer aquilo, vai rir, vai festejar, né? Porque é universal. A verdadeira arte é universal. Né? Cinema brasileiro, mesma coisa, o grande filme brasileiro. Não aquele filme particularista, que não consegue falar da realidade, fica criando fantasias a respeito do umbigo do roteirista, do diretor, porque hoje o cinema nacional ele é um cinema de humor de classe média que fala pelos umbigos do roteirista e diretor, que seja conveniente para os financiadores, porque teve um edital, então passou por todo aquele crivo ideológico que vai dar como resultado uma merda, que daqui a 5, 10 anos ninguém nem vai lembrar e vai assistir, porque não tem valor de substância, por exemplo, como os clássicos. Né? Infelizmente, você encontra isso no cinema. Em todos os países você tem essa... Porque fazer filmes é indústria e passar pelo crivo do mercado não é fácil, principalmente dos financiamentos, né? E esse é a nossa grande dificuldade. Né? Além de você ter péssimos roteiros, você não tem financiamento para as verdadeiras obras de arte, que não interessam ao público, porque, evidentemente, o público ele é formado pela... A sociedade é o quê? Burguesa. Então, o público, muitas vezes, é o público que quer se alienar. Ele não quer saber da realidade. Quantos filmes nacionais retratam o drama dos trabalhadores uberizados, que hoje são quase 2 milhões em todo o país? Isso que eu estou falando agora vocês entendem, né? Porque o nosso cinema esqueceu do povo. O nosso cinema se tornou um drama intimista, né? Identitarista, intimista, né? Aquilo que interessa, inclusive, a um público que assiste. Porque o povo não vê cinema. O povo não vê cinema. Por quê? Porque nós não temos política de cultura cinematográfica. Aliás, nós não temos nenhuma cultura cinematográfica. Né? Isso eu falo isso há 20 anos, eu venho falando. É um país que não tem cultura cinematográfica. E não é só o povo, não, viu? Classe média. Eu já vi professor de título de doutor, professor de universidade, que não sabe, não conhece. Se eu falar, por exemplo, no Jean-Luc Godard, Andrei Tarkovsky, conhece, nunca assistiu, porque é coisa da ignorância cultural, que é isso que eu falo. Então, é um desafio fazer análise crítica de filmes, gente. Se vocês, quem conseguir fazer, vai receber um prêmio. É por isso que eu vou agora colocar aqui para vocês, nos comentários, né, o link para vocês baixarem esse livro em PDF. Né? É um prêmio que eu dou para vocês, porque eu estou querendo valorizar a todos aqueles que fizeram esforço, e vai ser válido, certo? Todos os que fizerem. Se escreverem 5 páginas, 4 páginas, 10 páginas, isso não interessa. Né? Nós vamos, eu e o professor Wellington, vamos valorizar a todos aqueles que fizerem um esforço mínimo, dentro das possibilidades, né, de exercitar para dizer como é que eu pensei esse filme. Pronto, isso é que é interessante, certo? Então, esse livro que está aí com vocês é o PDF, né? Quem tiver interesse depois pode adquirir o livro físico, porque é uma maravilha, um livro de capa dura, papel couché, brilhante, a qualidade das impressões, tal.
Quer dizer, de um projeto, eu diria que no Brasil não tem nada igual, né? É isso. Alguém gostaria de fazer algum comentário antes de nós encerrarmos aqui essa conversa? Fica à vontade. Vocês conseguiram baixar o PDF? Estão conseguindo baixar? Baixou perfeitamente, viu, professor Giovanni? Já baixei aqui. Baixou Beleza, perfeito. beleza. Então é isso. Bom, é, quantas pessoas aqui estão na nossa sala de aula aqui? Nós estamos com 14 pessoas assistindo que se interessaram, né, por esse espaço, né? Então, bom, gente, então é isso. Ah, o Elpídio Rocha, por favor, Elpídio, fica à vontade, pode falar. Bom, é só para elogiar, foi uma aula fantástica. Algumas colocações que o senhor colocou aí são bem pertinentes. Eu tenho um projeto de cineclube aqui em Montes Claros, Minas Gerais, norte de Minas. A gente está há 21 anos fazendo sessões de filmes e conversando com a plateia, né? Mas é muito mais uma conversa, não é uma pretensão de ensinar cinema, né? Mas nesse projeto, nesse processo todo, várias pessoas se formaram. E isso que você falou desse desconhecimento é algo que naquela época, quando a gente começou em 2003, já existia, mas hoje se torna pior, né? Porque naquela época as pessoas, primeiro era difícil ter acesso. 2003 era a época do VHS ainda, não tinha streaming, né? Então era VHS, TV a cabo. Depois veio o DVD. Eu trabalhei em locador um bom tempo também, então eu passei por esse Olha processo. só. Agora, hoje é muito pior, porque hoje parece que existe uma arrogância pelo anti-intelectualismo, né? E a gente faz sessões na universidade, uma das sessões que a gente faz é na Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, né? E muitas vezes eu vejo professores que eles não conseguem sair daquele objeto específico que ele fez o doutorado, o mestrado, ele não consegue enxergar. Então, muitas vezes a pessoa está falando, não, nós estamos discutindo, vamos pegar, por exemplo, Chinatown. Chinatown é isso, tal, e o roteiro é assim, tal. Aí, de repente, a pessoa terminou de falar, mas ela parece que não sabe nada de noir, não sabe nada de neo-noir, não conhece Polanski, que é uma coisa meio absurda, né? E aí, de repente, você começa a conversar com ela, não, ela sabe isso aí. Se você quiser discutir o roteiro, técnica de roteiro, tal, ela sabe. Mas na hora que você puxa para uma outra coisa, se perde. É uma fixação num ponto específico e eu acho que é uma falta dessa percepção de contextualização, porque eu concordo totalmente com você. Na hora que você está falando de um filme, você tem que saber quem é o diretor, quem são os atores, de onde esse filme veio. Esse filme veio de um livro, veio de uma peça de teatro. Esse diretor é um diretor que começou assim, assado, e muitas vezes não, a pessoa só consegue enxergar o quadradinho, sabe? É mais para fazer esse comentário mesmo. E eu já baixei o PDF também. Já baixei. Ótimo depoimento, Elpidio. Você é um batalhador, como eu, como o Wellington. Quer dizer, você discutir filme, cinema, né, fazer análise crítica de filme num país como o nosso é uma batalha, né? É uma batalha por todos esses elementos, mas a gente resiste. A gente está conseguindo aí, né, fazer isso. Armando, por favor, Armando. Está desligado, Armando. Alô, boa noite. Oi. Bom, a minha dificuldade, professores, é começar a trabalhar com filmes antigos. Então, estou vindo do Akira Kurosawa para alunos que estão no campo da engenharia, discutindo, e da saúde, discutindo saúde e ambiente. E, de repente, o que eles me falam é que eu tenho que ver Zumbi, esses últimos filmes recentes, e eu não consigo
é uma geração que nasceu depois desse início do século. Então você vai lá atrás, vamos ver sonhos, vamos entender a narrativa fílmica, quais são as representações sobre natureza, isso. E eu tenho que decupar e vir devagarzinho e tal, e mesmo assim não são filmes que em algum momento estão no imaginário de um grupo, né? E eu não entendo nada de zumbi, né? Assim, pessoalmente, né? Então fica difícil, mas assim é uma tentativa de dar continuidade. Então a gente tem que ficar vendo os filmes atuais para tentar buscar nos atuais elementos que tinham naqueles antigos e que pudessem, em algum momento, representar em parte, para seduzi-los, para vê-los os antigos. Mas os recentes, com essa dinâmica hollywoodiana de a cada meio microsegundo mudam as cenas, fica difícil você, em algum momento, fazer análise da narrativa, a música de fundo, a cor, a fala e a posição, quem está olhando para quem, fica muito difícil, porque é uma velocidade para te entreter, para você não prestar atenção em nada, a não ser num certo ritmo que dificulta a profundidade, né? Então seria um pouco isso. Obrigado. Mas é isso, quer dizer, é interessante que nós estamos aqui trocando ideias sobre as dificuldades, porque é isso que a gente tem que fazer. É claro, né, com essas dificuldades, elas são reais, elas são verdadeiras, né, no aspecto que isso é para poucos, né? Infelizmente, é para poucos, mas pelas condições objetivas. Mas nada impede que a gente faça ali, acolá um esforço, quer dizer, um curso desse, né, um ciclo 1, ciclo 2, é um esforço, né? É um esforço, e, de um certo modo, é algo que diz respeito a cada um de nós, né? Quer dizer, a formação de formadores, né? É o que eu sempre digo, né? Às vezes a gente não consegue formar o público, mas a gente pode formar formadores para formar o público, porque isso é um processo contínuo e é um desafio político. Eu sempre pensei essas questões no aspecto político, né? No aspecto de que discutir um filme não é meramente um entretenimento. Discutir um filme é nós tentarmos fazer a tradução de uma narrativa, de uma construção estética, que ela está pensando para além da tela, né? É por isso que esses grandes filmes eu até privilegio. Agora, é claro, né? A gente tem que primeiro criar uma cultura cinematográfica, né? Isso é o mais difícil, porque as pessoas estão muito ligadas no streaming, aí, Netflix. A primeira pergunta que faz é: tem no Netflix, né? Quer dizer, porque o ideal é se a gente tivesse uma política cultural que colocasse à disposição da sociedade, né, de forma física, não meramente streaming, né, salas de exibição, vocês já imaginaram isso? Né, gratuitas, nas periferias, né, nos bairros, né, isso seria uma política cultural. Mas nós vivemos num país que a ignorância ela é um projeto histórico e, evidentemente, nem a esquerda nem a direita nunca tiveram interesse de mudar efetivamente esse quadro, porque a cultura sempre foi vista como algo a ser marginalizado, né? Não é vista como sendo, por exemplo, uma ferramenta de formação política, né? Quer dizer, uma tremenda ignorância, porque uma discussão de um filme como Tempos Modernos, né, tem um conteúdo político, até para que as pessoas possam se identificar, né? Eu digo isso porque eu analiso esse filme há quase 20 anos e eu já fiz análise desse filme em vários ambientes, né? Ambiente de sindicato, de universidade, de associação, para algumas categorias de trabalhadores, né? Até no exterior eu cheguei a fazer. Eu levei o Tela Crítica para apresentar a proposta, né? Na Argentina, no Chile, na Inglaterra, em Portugal, né? Quer dizer, porque é aquele esforço, olha, o que é que nós fazemos com o filme? E outra coisa, produzimos conhecimento através da análise crítica de filme, para mostrar para aqueles positivistas que acham que só através da pesquisa empírica no campo eles conseguem conhecer a realidade. Não, você pode conhecer a realidade
através da obra de arte. E você vê isso, por exemplo, na crítica literária, né? Mas agora, no cinema, nós temos grandes dificuldades. É claro que, por exemplo, algumas categorias, elas já têm uma prática histórica de discutir filmes, né? Eu digo isso porque eu venho acompanhando e colecionando, né? Por exemplo, a psicologia, a educação, alguma coisa, o direito, né? A economia, quase nada mesmo. O economista, ele em geral, é muito ignorante, né? Em termos de arte, dessas coisas, né? Ele não discute, né? Imagine as outras, geografia, né? Mas isso é uma prática, vamos dizer, marginal, lateral. A sociologia tem muita dificuldade. Eu sou sociólogo, eu digo isso, mas você não tem na sociologia, não se leva a sério a análise crítica de filme. E eu sei por quê. Porque é uma formação positivista. O positivista não analisa filme, porque o filme ele provoca a razão histórica, a razão dialética, né? Esse daí é um limite, né? Agora, você imagina, né? Um país que tem na bandeira ordem e progresso, que é um lema positivista, que toda a nossa formação cultural é positivista, né? Ou é católico ou é positivista. Quer dizer, você fazer uma análise crítica de filme é um desafio, é um desafio. Mas a vida só vale a pena se você vivê-la enfrentando desafios, porque senão vai se tornar muito chata, né? Então, esse desafio de vamos fazer assim, gente, eu vou incentivar vocês, vamos fazer esse esforço. Vocês que, essas 14 pessoas que aqui estão, né? Na verdade, são 12, né? Façam esse esforço, escrevam uma análise de filme. Uma análise de filme, sem pretensão, não se assustem, né? Nem eu, nem o Wellington, a gente vai avaliar ninguém. A gente quer ter, no final, um produto que seja interessante, a gente possa dizer, olha só, esse nosso curso de 2024, né? Ele rendeu. E falem do Brasil através do cinema, certo? Evitem, e sem esquecer do filme. Quer dizer, falem do Brasil, mas com o filme do lado, né? No próximo domingo, nós vamos estar concluindo, né, Wellington? Concluindo o ciclo 1, né, desse curso, O Brasil através do Cinema. Eu vou estar analisando, e aí eu vou estar exibindo um CD-ROM de análise crítica do filme. Eles não usam black tie. E aí vocês vão ver na prática aquilo que eu falei na teoria, né? E talvez possa ser mais um exemplo de que é possível se fazer mais ou menos alguma dessas coisas, certo? Então, a análise do filme ela pode ser dos filmes abordados no ciclo 1, né? E no ciclo 2, nós vamos, em breve, estar abrindo aí as inscrições para o ciclo 2, né? Tem um elenco de filmes. Então, aquelas pessoas que querem esperar o ciclo 2 para escolher o filme, podem fazê-lo, né? Ou podem já escolher aqui do ciclo 1, certo? Por que é importante os filmes do ciclo 1 ou ciclo 2? Porque quando nós escolhemos esses filmes, a gente utilizou critérios, não foi aleatório. A gente utilizou filmes verdadeiramente interessantes para a gente pensar o Brasil, né? Isso é o que os nossos analistas têm feito, têm comentado, né? Através de temas que sejam importantes para a gente conhecer o Brasil. Então, vocês podem escolher algum desses filmes, né? Façam esse esforço. Tem muitas ferramentas, vocês têm no YouTube, tem análises através de vários sites aonde, né? E vocês podem estar compilando essas leituras, organizando e vocês dando a leitura de vocês, né? E o fundamental é isso, né? O Brasil através do cinema. Não esquecer do Brasil, mas também não esquecer do filme, porque o filme ele tem esses elementos que são importantes. Então, gente, Wellington, alguma coisa que você queira falar?
Professor, só como fazer uma complementação para quem deseja escrever, é isso, escrever livre, né? Eu falo muitas vezes para os alunos que estão começando a escrever algum texto acadêmico, um texto, escreva livre, sem precisar pensar nas normas técnicas, né? Isso a gente faz, aí o professor Giovanni, mas escreva livre com essa atenção, dessa relação entre o filme e o processo social brasileiro. Lembrando que é importante pensar numa bibliografia. Quem tiver com dúvidas, pode pedir para nós uma sugestão de bibliografia, né, professor Giovanni? Quem quiser aprofundar um pouquinho mais, né? Ou para quem já tem todo um conhecimento, ótimo. Mas para quem tem uma dificuldade de escrita, pode fazer uma pergunta para nós, algumas perguntas que eu e o professor Giovanni estamos aqui à disposição para tentar ajudá-los nesta confecção do texto, tá? E, posteriormente, nós iremos, né, professor Giovanni, passar as normas mínimas, né, para ajudá-los à confecção desse texto, né? Algumas normas estéticas, tá bom? Então é isso, professor Giovanni. Lembrando que no próximo domingo a gente, né, como o senhor havia dito, concluímos o nosso projeto, chegaremos ao 7º filme, no nosso 7º encontro, com Eles Não Usam Black Tie, com o professor Giovanni, analisando e fechando esse ciclo 1, né, tão importante que a gente fez nessa travessia. Então, da minha parte, muito obrigado, professor Giovanni, muito obrigado a todos, e uma boa noite. Professor Giovanni, uma boa noite para o senhor. Muito obrigado. Mas é, gente, obrigado pela presença de vocês. Um ótimo domingo, até a próxima.